pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que tem uma empresa e quer divulgar na TV Cidade, entre em contato no número que aparece na sua tela para então conquistar mais clientes e ficar com mais fama. Hoje nós vamos falar sobre artrite e artrose. É uma doença bem conhecida e também acomete muitas pessoas, sejam jovens ou idosos, que têm bastante dificuldades, principalmente no movimento, muita dor. Então, hoje a gente vai explicar cada uma delas que tem diferença. Então, a artrite é uma doença inflamatória que acomete as articulações, principalmente pela manhã, quando acorda, a pessoa sente um pouco de edema, dor, a articulação fica quente, com dificuldade para movimentar, fica rígida. Então, isso tudo prejudica no dia a dia da pessoa. Mas ao longo do dia, conforme a pessoa vai se movimentando, vai melhorando um pouco. A artrose também, ela acomete bastante pessoas idosas por desgaste articular, então uma degeneração articular que vai, ao longo do tempo, diminuindo a, a lubrificação, a cartilagem, e a pessoa vai ficando com mais impacto na articulação. Então, vai dando dor, vai dando rigidez também na articulação, e às vezes também pode vir a ter um processo inflamatório devido a isso. Então, assim, pessoas que mais sedentárias, geralmente, pode ter bastante dificuldade com esses sintomas. E o que que é necessário? O principal fator que vai melhorar, aliviar esses sintomas é a atividade física. Eu não digo que seja cura, porque cura, na verdade, não tem, porque no momento que degenera a cartilagem ela não regenera, então a gente acaba perdendo aquela proteção na articulação, e se o músculo não tiver uma boa força para conseguir segurar o movimento, frear o movimento, o impacto vai todo nessa articulação, e aí vai começar dores, edemas, vai começar também a haver mais lesões nessas regiões, que vai prejudicar bastante, né? Principalmente assim idosos que têm mais dificuldade e mais resistência em fazer atividades físicas, né? Hoje em dia a gente vê que tem bastante idoso fazendo, mas ainda tem aquela resistência de não querer praticar exercícios, de achar que de repente vai sentir mais dor com o exercício. Então, essa crença é muito errada, né? De não poder fazer exercício porque tem dor. Realmente, a gente vai começar a fazer exercícios de acordo com a limitação ali daquele movimento. A gente vai fazendo aos poucos, mas não quer dizer que o paciente não possa fazer. Muito pelo contrário, o exercício é o mais indicado para que tanto previna quanto vá aliviando aquele sintoma de dor, porque o objetivo seria o fortalecimento muscular, né, melhora da circulação sanguínea para aliviar aquele sintoma de dor, alongamentos. Então, a fisioterapia vai atuar justamente para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Eu não digo só idosos, porque a artrite também acomete jovens. Então, os jovens que têm muitas dores articulares e acham que de repente não devem fazer atividade, muito pelo contrário, a atividade física é muito recomendada justamente para fortalecer, para melhorar a articulação, né, lubrificar melhor com exercícios, melhorar a circulação sanguínea, que isso vai ajudar muito para a pessoa não ter aquele sintoma muito de dores, dificuldades no movimento. Então, também para melhorar a parte funcional do indivíduo, principalmente no trabalho, porque a gente vê que tem muitos jovens que não podem se afastar ou, né, simplesmente parar de trabalhar
por essa doença. Então, o que a gente precisa saber é que o exercício físico é muito recomendado para que alivie os sintomas, melhore a parte funcional, para que o indivíduo consiga fazer o seu trabalho normalmente, sem ter limitações e dificuldades e dores, que é o que mais acomete e faz o uso de medicações, e essas medicações, ao longo do tempo, vai prejudicando órgãos, vai fazendo outros efeitos indesejados que, de repente, futuramente pode vir a ter outra doença. Então, o que que a gente prioriza? A atividade física, o movimento, alongamentos, a melhora da flexibilidade, da amplitude do movimento do paciente. Então, assim, o fortalecimento muscular também, ele é muito utilizado para prevenção. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu devo fortalecer meu músculo para que eu consiga melhorar a dor, mas não vai ajudar. Claro, não vai ser a cura, mas vai ser a proteção para que não agrave mais, como uma artrose, que tem esse desgaste, o músculo ele vai servir de freio para que não sobrecarregue as articulações. Então, o músculo ele vai fazer uma contração, impedindo que tenha um impacto muito forte, como no joelho, principalmente, que é o que mais, né, o pessoal tem queixas de dores e ou quadris também, e isso tudo é devido ao impacto, porque quando caminha, quando corre, ou às vezes caminha um pouco mais rápido, sobe escadas, a pessoa sente muita dor, sente muito desconforto e que acha que não pode fazer por causa da dor, né? Que de repente pode piorar. Mas, claro, progressivamente a gente tem que fazer mesmo exercícios de reforço, começando com movimentos mais isométricos, que o exercício isométrico, ele justamente, ele faz um reforço muscular sem movimentar a articulação. Então, ele vai ser uma contração do músculo e mais sem aquele movimento. E depois, futuramente, quando o paciente vai melhorando, a gente vai progredindo, aumentando um pouco de carga, fazendo exercícios mais com pezinhos e com movimento junto, até o paciente poder ter alta da fisioterapia e frequentar uma academia para um reforço mais indicado, que tenha um maior reforço muscular, assim como o Pilates também é bem indicado, porque além de trabalhar a força, ele também trabalha a flexibilidade, o alongamento. Então, isso é bem interessante para esses pacientes, para que tenha uma boa qualidade de vida e uma funcionalidade adequada. Eu não digo só idosos, mas os jovens também, que precisam ter a sua qualidade de vida, porque o jovem também tem seu dia a dia, que precisa no trabalho, utilizar as articulações, às vezes um trabalho que exige mais esforço, então a gente sempre recomenda que no trabalho tenha pelo menos alguns minutinhos ou segundos para fazer um alongamento, para evitar que agrave aquela sobrecarga, de repente, se não for possível diminuir a sobrecarga, mas que pelo menos o alongamento vai diminuir o impacto, vai dar uma acalmada naquela articulação. O músculo também, ele precisa de tempo para respirar, assim como a gente, então o músculo precisa daquele tempo, então após uma série de exercícios, precisa ter um descanso. Então, muitas vezes as pessoas fazem os exercícios ou caminham muito rápido e não alongam. Também é importante, né, o alongamento após os exercícios para evitar dores ou até câimbras, lesões mais indesejadas. Então, tudo é bem importante para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida no seu dia a dia, no trabalho, em casa também, que a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam fazer as tarefas em casa e às vezes acham que não devem fazer pela dor, mas, claro, movimentos repetitivos que de repente são feitos sem descanso, sem um alongamento entre uma atividade e outra, realmente vai impactar, vai trazer dor ao paciente. Então, é necessário parar, fazer um alongamento, relaxar aquela articulação para que retome
e aí vai sentir que vai ter um pouco mais de força, um pouco mais de movimento, vai facilitar bastante esse movimento, e ao longo do dia não vai sentir mais aquela dor, vai sentir um pouco menos de desconforto por ter feito alongamento, por ter parado, alongado, relaxada a articulação. Tem movimentos que pode fazer com a articulação também, só para relaxar um pouquinho, soltar aquele músculo que fica muito tenso. Então, observe bem as atividades que você precisa fazer ao longo do dia e sempre se dê um tempinho para descanso, para alongar. Eu sei que durante a jornada do trabalho é difícil, mas pelo menos um alongamento, né, de 2 em 2 horas para conseguir, né, relaxar aquela região, aquela articulação, até porque a qualidade do trabalho vai ser muito melhor. Então, tem empresas que oferecem, né, a ginástica laboral, que é bem importante para que o funcionário tenha um tempinho para se alongar, para respirar, porque muitas vezes o trabalho requer tanta concentração que a pessoa não consegue nem respirar corretamente. Acaba fazendo uma respiração superficial e aí, às vezes, quando para, faz aquela respiração mais profunda, e aí sente um alívio. Então, é uma coisa que a gente deveria fazer ao longo da nossa jornada para que a gente não tivesse tanta sobrecarga e tanta cansaço após a atividade. Diminuiria muito. Então, isso é bem importante a gente salientar, de repente, até para cada pessoa ter essa noção que é importante. Todo mundo precisa de um tempo, né? A gente não é uma máquina, o corpo humano, ele precisa ter o tempo para descanso. A gente também não foi feita para ficar parado, então o corpo ele não é para ficar parado. Se tem uma dor, não vou mais fazer nada, vou ficar parado. Não é assim que acontece, porque pode até piorar, porque de repente também fica parado, acomete a articulação, fazendo um ressecamento, assim como na artrose, após uma noite de sono, a pessoa, quando acorda, ela sente muita dificuldade no movimento pela rigidez justamente da articulação ter ficado parada e ter, não tendo lubrificação, porque o movimento ele lubrifica nossas articulações. A circulação sanguínea está sempre passando e trazendo, modificando aquele sangue e também trazendo ali o aporte de nutrição das células. Então, até para contração muscular, a gente precisa, então, dessa movimento para que a gente consiga ter uma boa vida, uma boa jornada. Então, vamos cuidar muito isso para que a gente tenha uma qualidade de vida muito boa. Eu sei que hoje em dia tem nas praças os equipamentos para ginástica, então a gente vê ciclovias, é um estímulo para a população para o exercício, justamente para que a gente não fique parado. Se não tem tempo de ir no horário de academia, tem praças, né, ciclovias, de repente pista para caminhadas também, em todos os lugares hoje a gente já vê que isso já é um estímulo, então basta a gente querer. Então, assim, aquela força de vontade às vezes é difícil, principalmente no inverno, o pessoal para de fazer atividades porque é muito frio, não sente muita vontade, acaba ganhando peso também, e esse é um fator bem agravante, né, das articulações, o ganho de peso ou até o sobrepeso faz bastante mal, porque aumenta mais ainda o impacto das articulações, principalmente quadris, joelhos, tornozelos. Então, as pessoas acabam sentindo mais dores pelo sobrepeso, e aí pensam que não podem fazer caminhada porque vai forçar. Na verdade, o ideal seria fazer, né, atividades para diminuir essa sobrecarga, ou de repente um reforço muscular, até uma bicicleta, né, pedalar, seja ergométrica ou seja na rua também, fazer pedalar alguns, né, minutos, e aumentando progressivamente, porque a atividade ela não tem que ser feita assim, simplesmente um dia eu vou sair, vou correr meia hora para dizer que eu estou fazendo atividade. Não, a atividade ela tem que começar progressivamente, ela tem que começar dentro do teu limite. Então, assim, não é chegar na academia e querer já carregar 20 quilos para dizer que está fazendo reforço. Não,
tem que ser tudo progressivamente. Começa no seu limite, dentro do limite, seja de dor, seja do próprio movimento estar limitado. Então, a pessoa tem que fazer, às vezes, sem carga, para depois evoluir, colocar uma carga mais leve, e assim aumentando a carga, fazendo isométricos, evoluindo para exercícios que vai ter movimento e carga. Aí o paciente vai evoluindo até que ele consiga ir para uma academia, fazer um peso maior, né, ou um pilates, então, assim, tudo progressivamente para que tenha esse ganho da musculatura, tenha um fortalecimento dessa musculatura. E não deve parar, então, assim, o pessoal pergunta, mas eu devo continuar fazendo a vida inteira? Sim, na verdade, o nosso corpo, ele é feito para movimentar e precisa ter força muscular, então, de acordo com o trabalho também, às vezes a pessoa precisa ter uma força muscular boa para que ele consiga fazer as tarefas sem a sobrecarga das articulações. Então, se a pessoa precisa fazer muito esforço no trabalho, seja pegar muito peso, ela precisa ter um bom reforço muscular para que durante o trabalho ela não sinta sobrecarga, não sinta que de repente pode acontecer alguma lesão também, se a pessoa não tem esse preparo. Então, é importante, nem que seja assim meia hora por dia uma atividade de reforço ou até de caminhada, ou corrida, mas que seja feito progressivamente, não pode ser iniciado já, vou sair correndo meia hora, vou começar a fazer com 20 quilos, não, tem que ter esse limite, porque o nosso corpo, ele vai se adequando conforme a gente vai exigindo, então se a gente exigir um pouquinho, depois aos poucos a gente vai aumentando, para que a gente tenha essa melhora da musculatura. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês e que vocês tenham sempre isso na mente, que é importante a atividade. O ficar parado só vai piorar, só vai trazer mais dores e inflamações, vai deixar o corpo cada vez mais fraco, a musculatura. Então, nós precisamos de reforço, precisamos de movimento para que o nosso corpo funcione bem. Assim como os órgãos também, a gente precisa, tanto para pressão, para a parte do estômago, intestinos, para tudo funcionar bem, a gente tem que se movimentar, tem que fazer uma atividade física, um exercício, para que a gente tenha uma boa vida, uma boa qualidade de vida e também a gente tenha mais tempo para aproveitar a vida, certo? Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.